Irmãos, quando eu pensava nesse tema, você já viu, o tema do nosso aniversário é uma obra sublime. E quando eu pensava nesse tema, me vieram duas ilustrações à mente, no lugar de duas historinhas. Uma é a leitura de um livro. Quando eu preparava esse sermão, eu lembrava de leituras de livros que a gente comumente faz. A leitura de livro, você sabe muito bem, livros são interessantes, tem capítulos que são tristes, muitas vezes. Capítulos de histórias lamentáveis. Você entra no capítulo 1, até é legal, a história está começando a se desenrolar. Capítulo 2, sabe que quando chega num capítulo além do meio, começa a ter algumas histórias meio difíceis, e começa o drama, ou talvez até muito antes do meio, começa o drama da história, e você vai vendo histórias lamentáveis, capítulos tristes. Todavia você sabe muito bem, e quando nós lemos livros, especialmente quando conta essa história, ou romance, alguma coisa desse tipo, você sabe que tem outros capítulos que também são bons. E são tão bons que você vai lá no seu Instagram, você primeiro grifa lá no capítulo aquela frase que lhe chamou muita atenção. Você vai lá no Instagram e posta, fulano de tal, isso aqui. E quem sabe eu vou dar até uma dica, né? Você já viu que todo boletim nosso aqui embaixo, na página 2, você tem uma frase bem marcante de algum homem de Deus. Hoje nós veremos que os mais, como diz a frase, os homens que mais fizeram na terra foram os homens que mais pensaram no céu. Acho que tem muito a ver conosco. E a gente compartilha essas coisas quando são muito boas. A segunda ilustração que eu lembro é de filme, que tem muita semelhança com o que eu acabo de nos dizer. Certos filmes têm cenas e trechos que são infelizes e lamentáveis. Contudo, um bom filme também tem cenas marcantes que guardamos, quem sabe até hoje, na nossa memória, na nossa história. Eu acho que é exatamente isso que acontece na história. Nós temos momentos difíceis, ruins, mas outros momentos que são maravilhosos. Talvez você está vivendo um dos momentos mais tristes que você possa estar vivendo na vida. Porventura, pode ser também um dos momentos mais alegres que você pode estar vivenciando no dia de hoje, maravilhoso. Na história bíblica, nós temos momentos assim que são ruins, são momentos difíceis, momentos de crises, onde o povo de Deus não obedecia a Deus, e aí passaram situações delicadas na vida. A passagem que hoje nós veremos nos mostra um dos momentos mais gloriosos que nós podemos ter, marcantes e cruciais da história da igreja. Alguém já falou que esse momento é chamado ou considerado como a conversão mais importante da história da igreja. E para isso, eu rogo que Deus nos abençoe à luz dessa história. Lembre-se disso, porque eu penso que esse lembrar disso que aqui acabamos de falar pode nos ajudar muito na conclusão do nosso sermão dessa noite. A obra sublime ainda não acabou. Paulo trabalhou, lembra no início do culto, Jeremias foi chamado, foi um instrumento de Deus. Paulo assim também foi. Mas eu quero dizer para vocês, estavam envolvidos nessa obra sublime, mas essa obra ainda não teve o ponto final. Embora já tenha sido escrita pelo autor divino, ela está acontecendo agora, no tempo e no espaço onde você está inserido. Se você é membro da congregação Nova Sul, é aqui mesmo. Se você não for, Deus há de usar você onde você é membro, onde você é congregado. Vamos lá, verso número 10, olha o que diz. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. Ananias surge aqui em virtude de algo que aconteceu do verso 1 a verso 9. Porém, eu quero trazer você mais para trás um pouco, antes do verso 1 e 9. Eu quero que você venha comigo aqui, capítulo de número 6, verso número 7 do livro de Atos. Capítulo 6, verso número 7. Olha o que diz lá. Acompanhe comigo. Vou precisar ser um tanto quanto célere aqui até chegarmos no verso. Presta atenção, porque essas informações que precedem, até chegarmos ao capítulo 9, versículo número 10, ela tem tudo a ver com o que nós haveremos de ver a partir do verso 10 a 19 do capítulo 9. Então presta atenção nas informações
que aparece já desde o capítulo 6. Veja, algo estava acontecendo. Veja o que? Capítulo 6, verso 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Grandes coisas Deus estava fazendo, a palavra do Senhor estava crescendo, se multiplicava o número de pessoas. Aqui não eram de discípulos aqueles 12, obviamente, mas aqui eram de pessoas que seguiam a Jesus, coisas maravilhosas. Deus começa a usar poderosamente algumas dessas pessoas que eram seus seguidores, e isso você encontra a partir do versículo número 8 do capítulo 6. Joga os seus olhos lá, capítulo 6 de Atos, verso 8. Olha o que diz: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Quando você lê isso, você diz assim: maravilha, bênção demais. Contudo, presta atenção, algo acontece. Veja que algo acontece, está no verso número 9, capítulo 6. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Verso 10: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Essa turma se levantou contra esse rapaz chamado Estevão. O que foi que eles fizeram? A resposta está no verso número 11. Ele diz: então subornaram. Presta atenção nessa informação: subornaram homens, compraram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias. Se eles foram comprados é porque Estevão não estava proferindo blasfêmias, mas compraram homens para que dissessem que Estevão proferia blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Verso 12: sublevaram, ou seja, incitando o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, arrebataram, levando-o ao sinédrio, apresentaram testemunhas falsas que lhe depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Então Estevão foi levado a julgamento com base em acusações falsas, homens comprados. Isto apenas mostrou a grandeza desse homem, porque ele continuou sendo grandemente usado por Deus onde ele estava. Quando você pega o capítulo 7, do versículo número 1 a 53, nós não leremos, mas você encontra toda a defesa que ele fez acerca das acusações falsas. Salte comigo, chegando agora já no capítulo 7, verso de número 57, você vê o que acontece com Estevão. Verso 57, capítulo 7. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Sabe quem é esse ele aí? Estevão. Arremeteram contra Estevão, verso 58. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E essa é uma informação extremamente importante no enredo. Verso número 59. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu, isto é, morreu. Estevão morre. E aí, observe algo. Verso de número 1 do capítulo de número 8. A primeira informação que nós temos é: Saulo consentia. A palavra consentia é aprovava, concordava na morte de Estevão, na sua morte. Então, depois desse fato, veja o que acontece, continuando o verso número 1. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Veja, joga os olhos aqui no mapinha, aquele mapa que você acha que não serve para nada no fim da sua Bíblia. Ajuda muito. Olha só, houve, a gente está aqui, ó, a região é essa. Jerusalém está aqui, ó, bem pertinho. Veja a descrição do autor aqui. Olha o que ele diz: grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, aqui. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Judeia, essa região aqui, Samaria está aqui, ó. Não estou com Parkinson não, é porque se espalhava por essa região. Agora presta atenção, verso número 2, olha o que ele diz: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Presta atenção, verso 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere,
entre mentes. Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. E quando você chega aqui, capítulo 8, verso número 4, há um certo intervalo do que Saulo fazia, e em seguida o autor continua isso, sabe aonde? Capítulo de número 9, verso 1. Vamos dar esse salto aqui. Verso número 1, está continuando a história, tá? Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Por isso que ele usa essa expressão ainda, ou seja, é a continuação do que ele fazia do capítulo número 8, verso número 3. Então, aquilo que ele fazia ainda, voltando à história que eu estava contando a vocês agora, ainda ele continua fazendo a mesma coisa, caçando o crente, assolando a igreja, entrando nas casas, aprisionando os cristãos. Era isso que Saulo fazia. Presta atenção, verso número 1, ainda finalzinho até o 2. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Você no mapa também vê Damasco. Olha Damasco onde estava? Tudo aqui perto. Pediu cartas para Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho. Caminho era uma expressão utilizada para os cristãos daquela época. Tanto é que muitas vezes você vai encontrar na Bíblia os do caminho, o caminho. Isso se refere aos cristãos, porque sempre eles estavam nessa saída, era perseguição, fugiam para ficaram conhecidos como o pessoal do caminho. Esse era outro nome. Continuando o verso 2: assim homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Só chamando a sua atenção aqui para a cidade de Damasco. Cidade de Damasco era um centro comercial no mundo antigo, para onde iam caravanas de inúmeros lugares para negociar. Era uma cidade de comércio, como acabei de falar. Lá também a fé cristã começou a florescer. Daí qual é a sacada do apóstolo Paulo, ou de Saulo, que não tinha nada de apóstolo até então? É de que Saulo percebeu que de Damasco o evangelho de Jesus poderia se espalhar para o mundo todo, porque Damasco recebia gente de tudo que era lugar. Por essa razão ele pede o quê? Cartas. Cartas é uma espécie de mandado, como nós temos hoje. Uma ordem escrita que é emitida por uma autoridade competente para a execução de alguma ação. Então a gente tem hoje mandado de busca, mandado de prisão, mandado de apreensão. Uma autoridade emite esse mandado e aquilo deve ser cumprido. Isso é as cartas, ou isto era as cartas do apóstolo Paulo aqui. Uma autoridade autoriza ele para fazer o que ele tentava. Pule para o capítulo 9, verso 3. Olha o que ele diz lá. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem te persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Daí o que é que acontece? Aparece Ananias, que nós lemos logo no início. E aqui eu quero chamar a atenção para o meu primeiro ponto. Meu primeiro ponto, já que a nossa verdade central está lá, uma obra sublime, é que a obra sublime é realizada, sabe por quê? Por verdadeiros discípulos, irmãos. Preste atenção no que diz o verso 10, uma vez mais, vamos dar uma olhada lá. Olha o que diz o verso 10. Em Damasco havia o quê? Um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. Discípulo chamado Ananias. A primeira característica que o autor fala, que o autor destaca, é que Ananias é um discípulo. Olha, que coisa mais bela que isso. Imagina a cena. Uma figura bem antropomórfica, né? Que é uma atitude humana atribuída a Deus. É como se Deus olhasse lá de cima e dissesse assim: eu discípulo. É uma constatação do céu que verdadeiramente aquele homem que está lá é um seguidor real, é um seguidor verdadeiro e fiel de Jesus Cristo. Isto é, Ananias é um cristão de verdade. Era o céu dizendo: esse é o meu filho amado. Então o céu conhece o verdadeiro discípulo pelo nome. Foi assim que a gente acabou de
43:1, mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Meus irmãos, não dá um tilt no cérebro divino quando ele olha para os seres humanos aqui na terra e há uma confusão. Não existe. Ele sabe quem nós somos, conhece o nosso nome, sabe quem você é. Essa é uma das realidades mais espetaculares. Como alguém já disse, note, e aqui é um outro passo, um passo a mais da questão. Note que aqui o autor, ele não está escrevendo para um apóstolo, como alguém já disse. Note que não está escrito aqui, é um apóstolo. Note que não está escrito aqui, é um bispo. Note que não está escrito aqui, é um pastor, um evangelista, um presbítero, um líder do louvor, um doutor, ou pós-doutor. Não, embora que Deus use grandemente essas pessoas e chame para ser seus instrumentos aqui na terra também. Quando Deus decide usar um homem, Ele não usa apenas os que têm títulos. Na verdade, Deus não se prende a títulos que eles têm, mas também utiliza crentes como eu e você. Deus utiliza pessoas assim, deixa eu dar um passo a mais, anônimos, poderíamos dizer. Anônimos por quê? Porque em toda a Bíblia você só encontrará duas referências a Ananias. Essa que acabamos de ver, e lá no capítulo 22, precisa você olhar, mas é uma referência muito bacana, capítulo 22, verso 12, que diz assim: um homem chamado Ananias, olha a referência, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Essa é a segunda referência de Ananias. A única coisa que você vai encontrar de Ananias mais na Escritura, só isso. Depois dessas duas referências, nós não sabemos mais absolutamente nada sobre ele. A pergunta que surge é: o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a obra sublime de Deus é feita com anônimos também, ou em sua maioria é feita por pessoas que nem sempre saberemos ao certo quem são, que apenas elas foram discípulas de Jesus Cristo, foram escolhidas para serem seus instrumentos nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Não saberemos mais nada acerca dessas pessoas. Via de regra, a obra sublime é feita por pessoas assim. William Barclay, um teólogo escocês do século passado, ele dizia uma coisa: Ananias é um dos heróis mais esquecidos da igreja cristã. Se não fosse pela conversão de Saulo, nunca teríamos ouvido falar acerca de Ananias. No entanto, esse homem teve um papel importantíssimo na obra da igreja daquela época. E para nós hoje em dia, e aqui eu queria ressaltar uma coisa: por trás de muitos servos do Senhor de renome, conhecidos nacionalmente ou internacionalmente, cristãos menos conhecidos estão por trás. Por trás dos grandes homens, sempre tem homens que você nunca saberá o nome, mas que influenciaram grandemente a vida desses irmãos. Repare que discípulos respondem como Ananias respondeu. Qual foi a resposta de Ananias? Está aí no verso 10, veja o que ele responde. O Senhor chamou numa visão Ananias. A resposta de Ananias qual foi? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Aqui a gente não sabe se foi uma visão. Aqui a gente não sabe se foi um sonho, se foi uma revelação, se ele estava em transe. Enfim, a gente não sabe o que é. Mas o fato é que nessa situação o Senhor chamou Ananias e a resposta de Ananias foi: eis-me aqui. Meus irmãos, essa frase, por toda a Bíblia, quando você lê, ela ressoa mais ou menos assim: Senhor, eu estou à tua disposição para fazer o que o Senhor deseja, aonde o Senhor me enviar. Ananias diz: eis-me aqui, para aquele que sabe o que faz. Isso é interessante, porque esse eis-me aqui é para aquele que dirige os meus passos. Eu sei que dirige os meus passos que dirige é Deus. E aqui eu chamo sua atenção para uma vez escutei um pastor chamado Sérgio Lima, lá de São Paulo. Ele disse uma coisa muito bacana quanto a isso. Ele disse assim: eis-me aqui, Senhor, é uma questão de agenda, meus irmãos. O que é que ele queria dizer com isso? É diferente de agora não. Eu tenho outras coisas a fazer, eu tenho outras coisas a cuidar, eu tenho muitos compromissos. O eis-me aqui é abrir mão da agenda pessoal de vida para viver uma agenda às ordens do Pai. É isso que ele está tentando dizer aqui. É por isso que a obra sublime
Os trabalhos de igreja, a obra missionária são tão difíceis de fazer. Presta atenção se assim não aconteceu. Quantas vezes alguém já chegou para você e disse assim: ô meu irmão, eu queria muito contar com você. Olha, o nosso departamento está necessitando demais da sua ajuda, do seu auxílio e de repente você está vendo aqui, agora não vai dar. Aqui está tão cheio. Trabalho, colégio, faculdade. E uma série de coisas que a gente começa a perceber. E essas coisas muitas vezes acontecem exatamente porque a agenda de Deus nunca tem batido com a nossa. Imagine a resposta de Ananias se fosse mais ou menos assim: Senhor, dá para esperar um pouquinho, deixa eu só organizar algumas coisas aqui da minha agenda que eu prometo que mais para frente a gente tenta ver isso melhor. Eu queria dizer algo para você: Deus usaria outra pessoa, sem dúvida alguma, mas Ananias perdeu o privilégio. Praticamente 2000 anos depois, a gente está falando de Ananias, em Campina Grande, bem perto lá de Jerusalém. Essa é a primeira lição que eu quero que você aprenda. Deus pode contar com você. Essa é uma lição verdadeira. Porque é uma das coisas mais fáceis a entoar nos cantos que expressem: eis-me aqui, eu livre estou, eu dispor, para onde tu quiseres me guiar. Acaba o cântico, bate-papo particular. Ô irmão, percebe como às vezes a gente perde a percepção dessas coisas extremamente importantes de que nós precisamos entender que na obra sublime eu preciso me disponibilizar nas mãos do meu Senhor. Eis-me aqui, essas foram as respostas de Abraão. Eis-me aqui foi a resposta de Moisés. Eis-me aqui foi a resposta de Samuel. Eis-me aqui foi a resposta de Elias. Eis-me aqui foi a resposta de Isaías. Eis-me aqui foi a resposta de Ananias e de tantos outros servos do Senhor. Deus pode contar com você. Eu queria que você pensasse isso em termos exatamente desses. Entre nessa lista. Lista esta que quando Deus pensar em algo que você pode responder: eis-me aqui. Encaixe meu nome, Senhor, nessa lista dos nomes dos quais o Senhor tem usado grandemente e poderosamente aqui nessa terra, na obra sublime que o Senhor estabeleceu. Que quando eu olhar para a lista, eu posso ver meu nome, eu posso ver o nome de tantas pessoas que aqui se encontram, porque eu entendo ser um rico privilégio, o dever ou servir ao Senhor nessa obra que Ele me chamou a servir. E rico privilégio, porque a obra do Senhor é poder mais sublime. Para diante. Do que se tratava? Veja que o que é mais sensacional na história é que você escutou o que é que Deus quer que Ananias faça? Não. Ananias diz assim: eis-me aqui, Senhor. Mas o que é mesmo? Ananias não, sabendo logo de cara. Ananias nem sabia, ele disse assim: eis-me aqui. Presta atenção. A primeira coisa é que uma obra sublime é feita por discípulos. A segunda coisa é que a obra sublime é direcionada por Deus. Presta atenção no verso 11. Olha o que ele diz: então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, pela idade de Tarso, pois ele está orando. Meus irmãos, essa é uma das coisas mais espetaculares desse versículo. É porque Jesus sabe muito bem encontrar aqueles que lhe pertencem. Veja, não apenas para a salvação, mas quando esse povo está angustiado. Veja os termos que ele está usando aqui, irmãos. Vai lá, ele está orando. O nome dele é Saulo de Tarso. Essa é uma das coisas mais lindas que esse texto nos mostra, porque dentre tantas e tantas pessoas, Jesus sabe o nome dele é Saulo. Dentre
mostra o texto. O Senhor dá uma ordem a Ananias: vá, rua que se chama direita, e na casa de Judas, essa ainda era uma rua principal à direita, ainda hoje, se eu não me engano, na Síria. É na Síria, ainda existe essa rua. Mas eu queria chamar a sua atenção para uma coisa: até aqui tudo bem. Até aqui Ananias está dizendo assim: eis-me aqui, Senhor. Tá ok, vamos lá. O que mais? Eu acho que até aqui Ananias concordava. Só que quando foi Deus dizendo o que era mais, eu imagino Ananias fazendo como a gente faz, arregalando aqueles olhos, sem entender muito bem. Veja o que é que Deus está dizendo no verso 11, na parte final. Que fez, penso eu, Ananias arregalar os olhos. Procura por Saulo a habilidade de Tarso, pois ele está orando. Deixa eu deixar os comentários de Ananias só mais para frente um pouquinho. Tarso era a cidade de seu nascimento. Era a cidade mais importante da região. Era muito relevante, tanto quanto Atenas. Dizem até que na questão de universidade, tanto Alexandria, que era outra famosa cidade como Atenas, as melhores do mundo romano estavam exatamente nessa tríade de Alexandria, Atenas e a cidade de Tarso. Era um centro comercial e educacional. Eu quero dizer isso, sabe por quê? Porque nós estamos tratando não de um homem qualquer, mas de um homem muito preparado para a ocasião. O Senhor, na visão, diz assim: ele está orando, Ananias. O fato de Saulo estar orando, no lugar de caçar crentes, como a gente já vem vendo, era para servir de estímulo a Ananias. Eu me lembro muito de uma frase do John Stott, teólogo que morreu agora em 2011. Ele diz assim: a mesma boca que havia respirado ameaças e morte contra os discípulos, agora respirava louvores e orações a Deus. O John Stott diz assim: o rugido do leão foi transformado do berro do cordeiro. Você conhece alguém que é leão na sua casa, entre os seus amigos? A especialidade dos céus é transformar leão em cordeiro. A especialidade divina é transformar assassino em servo do Senhor. Irmãos, quando a gente conversa com pessoas, eu tenho que conversar com eles. E um pouco como a gente passou aqui na livraria, com o pessoal que se transferiu e vem se batizar, a gente viu um pouco disso. São homens transformados em cordeirinhos. É isso que Deus faz. Por isso que a esperança procura montes que mora perto de você. O cabo mais ignorante se acha, não tem esperança para isso. Que os céus têm poder para isso. Não tem esperança para essa realidade. Ele devia estar orando, não apenas para que recuperasse a visão, mas que era para confessar pecado também. Ele sabia muito bem o que já tinha feito. Deixa eu extrair a segunda lição da noite. Sabia que Deus escuta e atende às nossas orações? Você sabe disso, mas nem sempre age como quem sabe. Meus irmãos, às vezes nós pensamos que as nossas orações são inúteis. Eu quero responder para você: não, não e não. A vida de Ananias, sabe o que é? A vida de Ananias, ou ainda melhor dizendo, de Ananias, é uma resposta à oração de Saulo. Ananias é uma resposta à oração de Saulo. Deus sempre levanta pessoas em resposta às nossas orações. Eles são enviados para suprir necessidades físicas, materiais, espirituais, mas Deus sempre levanta em resposta às nossas orações. Segunda coisa importante que é a minha terceira lição da noite, é dizer que uma obra sublime sempre envolve oração. O que é algo interessante aqui? O autor desse livro é Lucas. Isso faz um diferencial enorme quando eu falo essa questão, porque acontecimentos importantes, quando você lê o Evangelho de Lucas, bem como você lê Atos, eles são acompanhados de oração. Toda grande obra é precedida de oração, tanto nos livros de Lucas como na história do cristianismo, na história da igreja. Deus sempre conduz o seu povo à oração e em seguida derrama de quê? Do seu poder, da sua graça, do seu avivamento. Por isso que as reuniões de orações se encontrarem tão vazias, nós não temos muita expectativa de que Deus faça tantas coisas em nosso meio. Sai de casa, corra para as reuniões de oração, roguemos ao Senhor para que Ele derrame do seu poder, da sua graça e avive-nos para a glória do seu nome.
Veja que Cristo encoraja Ananias aparecendo numa visão, mas ele também aparece numa visão para o nosso querido Saulo. E aí eu quero que você entenda o verso número 12, nessa perspectiva. Houve uma visão dupla. Verso 12: e viu entrar um homem chamado Ananias e pôr-lhe as mãos para que recuperasse a vista. É como se Jesus dissesse a Ananias assim: Ananias, se preocupa não, já mostrei em visão a ele que um homem chamado Ananias ia chegar lá, ia impor as mãos, restaurar a sua visão. Ananias, nem se preocupa, já está tudo casado, ele já está ciente de todas essas coisas. É como se Cristo estivesse dizendo assim para Ananias: Saulo já está pronto para receber você. Entenda, você, Ananias, é a resposta da oração de Saulo. Pode ir, você vai ser bem recebido. E aqui eu queria chamar a sua atenção para isso, porque muitas vezes é assim que acontece conosco, não é verdade? Muitas vezes Deus já prepara corações quando nós falamos do Evangelho da Graça. Quantas vezes eu chego para compartilhar a palavra de Deus com alguém e eu digo assim: nossa, era exatamente o que carecia de ouvir. Deus prepara os corações para a nossa chegada, para a pregação do Evangelho. É por isso que a gente não pode desperdiçar nenhuma oportunidade. A obra sublime é feita com discípulos, e a obra sublime é direcionada por Deus. Verso de número 13 e 14, chegamos ao terceiro ponto, que nos diz que a obra sublime às vezes é misteriosa e perigosa. Você quer se envolver com a obra do Senhor, saiba que muitas vezes é perigoso. Veja o que está nos mostrando, porque eu penso que o verso número 13 e 14 é aquele tipo de coisa que é mais ou menos Ananias dizendo assim: Senhor, peraí, deixa eu ver se eu entendi a mensagem que o Senhor está comunicando. Porque eu acho, ou eu não entendi bem, ou com todo respeito, o Senhor misturou as bolas aí por cima. Veja, verso número 13, o que ele diz: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Ou seja, as maldades de Saulo já circulava entre o povo de Deus. Tudo que ele fazia contra os cristãos, essas notícias já circulavam. E Ananias está dizendo assim: Senhor, eu e os cristãos, todos os cristãos, nós conhecemos muito bem esse nome. Lembre-se, ele é inimigo da igreja e ele deseja destruir a igreja. Senhor, só para relembrar o Senhor, muitos tiveram casas por ele invadidas. Muitos irmãos nossos, está lá, é só o Senhor procurar. Atos capítulo 8, verso número 3. Está lá, muitos irmãos foram aprisionados pelo apóstolo Paulo. E lembre-se, deixa eu lhe dizer, teve gente que morreu apedrejado, por mais de dizer o nome, foi Estevão, ele estava lá, consentindo com a história toda. Muitos, Senhor, já fugiram desse rapaz chamado Paulo, Saulo, já deixaram para trás bens, cidades, e para não sofrer em suas mãos, começaram a ir para outras regiões aqui próximas. Tem mais, Senhor, deixa eu lhe dizer mais uma coisa, verso número 14, olha a argumentação de Ananias. E para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Deixa eu dizer mais, Senhor, ele veio para Damasco, com mandado de prisão, exatamente para prender aqueles que te invocam. Eu, por exemplo, se o Senhor está lembrado, eu estou nesse pacote aqui, nós estamos escondidos para que ele não nos pegue. E agora o Senhor veio me dizer para eu falar com ele. Está entendendo o coitado do Ananias aqui? A encrenca que está no meio. Senhor, sou eu mesmo que vai falar com ele. Eu penso que Ananias está muito animado para fazer o que Deus está estabelecendo aqui para ele fazer. Bem como não compreende a lição. Mas eu quero dizer isso para você: nem sempre entenderemos os planos de Deus. E por isso muitas vezes temos medo. Deixa eu dizer essa para você. É a minha quarta lição. Discípulos também têm medo. Medo não é pecado, especialmente quando nós não entendemos bem a situação. Ananias estranha e tem receio, mas a passagem mostra que Deus continua conduzindo a história. Lembra que Moisés também temeu, está lá em Êxodo capítulo 3. Quando chamou Deus para ir falar com o faraó, Moisés temeu. Jeremias, que nós lemos, disse: eu não faço uma criança, faça isso comigo, não, Senhor. Ananias temeu. Não é pecado ter medo.
Primeira coisa, a obra sublime é feita por discípulos. Segundo, é direcionada por Deus. E muitas vezes misteriosa, incompreensível, estranha e perigosa. Quarto ponto, a obra sublime também é perceptível quando Deus escolhe os seus instrumentos para a obra. Meus irmãos, você imagina essa cena? Você foi um escolhido por Deus para uma obra sublime. Deus escolhe os seus instrumentos. Veja o verso número 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim o instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. É como se Jesus respondesse a Ananias mais ou menos assim: Ananias, eu sei de tudo que você acabou de dizer. Eu sei de tudo isso. Eu conheço o salmo mais do que você. Mas, vai. Eu conheço. Aqui eu queria chamar a atenção para uma coisa. Sabe essa palavra instrumento aí? Ela poderia ser traduzida por vaso. Aqui que a gente chama de lavar o vaso, irmão. É a palavra bíblica mesmo. Agora a gente não usa muito no meio reformado. Mas é bíblica. Tanto é que na igreja, em honra a Paulo, lá na cidade de Roma, sobre o seu suposto túmulo foram gravadas as seguintes palavras: vas electionis, que significa vaso escolhido. Sem importar se a localidade é verídica ou não, o fato é que a inscrição mostra uma verdade. Saulo foi o instrumento escolhido por Deus. É assim que Deus faz com você e comigo. Somos instrumentos escolhidos por Deus. Se poderíamos resumir a vida do apóstolo Paulo, talvez essa fosse a frase: vaso escolhido. Instrumento escolhido nas mãos de Deus. De devastador a plantador de igreja. E aqui temos a quinta e última lição: nunca despreze ninguém. É por isso que você escuta muito quando as crianças vêm aqui para frente eu falar tanto do trabalho que professoras fazem. Escute, nunca despreze ninguém. Nunca despreze uma criança. Nunca despreze um adolescente. Nunca despreze um jovem. Nunca despreze um adulto. Nunca despreze um idoso. Sabe por quê? Porque Deus pode usar essas pessoas. E quero dizer mais: também não despreze o local, a ocasião, ao pregar o Evangelho. Deixa eu dizer por quê. Porque ali onde está um vaso escolhido por Deus, um instrumento de Deus, foi numa casa bem desconhecida que Saulo estava. E foi lá que aquele homem, depois de ter tido as mãos de Ananias sobre ele, se transformou num gigante apóstolo Paulo. 21 de abril de 1855, Edward Kimball levou um de seus alunos de escola dominical a Cristo. E naquele momento não fazia ideia de que Dwight Moody seria um dos maiores evangelistas que esse mundo já teve na escola dominical. Eu lembro muito da história que eu vivi essa semana. Eu vou contar da história que eu vivi essa semana. Fui visitar uma senhora, bem adoentada, tinha acabado de sair da UTI. E quando cheguei lá, batendo um papo com ela, contei essa historinha. A senhora sabia, uma história há muito tempo atrás, nós somos congregacionais, não é verdade? Lá atrás, tem um homem chamado Robert Calvo. Esse homem começou a ser instruído nos caminhos do Senhor. Seu pai morreu precoce, sua mãe também era criada pelos avós, pelo padrasto, pelos avós, que sonhavam que ele fosse pastor. E aí ele entra na faculdade, vai cursar medicina, está aí, não sei o que, estudando medicina, cuidado. Vai estudar medicina e começa a abandonar a fé. Ele chega a escrever uma carta para um rapaz chamado Sr. Will, dizendo que as suas concepções cristãs tinham esvaído por completo. Tudo aquilo que seus pais lhe ensinaram e com seus avós era uma porção de mentiras, assim dizia ele. Só que certa vez ele, atendendo uma senhorinha, chega no quarto da senhora, a senhorinha já bem fisicamente maltratada, bem adoentada. A história conta que ele fez todo o atendimento e no fim a senhorinha disse assim: por favor, pegue a minha refeição
refeição que está aqui no armário. E ele foi pegar, quando pegou, era um pão velho. Ele não entendeu, entregou para ela. Ela pegou o pão, fechou os olhos e orou. E a sua oração era: muito obrigado pelo pão nosso de cada dia. Ele sai de lá totalmente transformado, mente fervilhando. Ele passa a noite pensando na cela. Como pode alguém em estado tão precário de saúde, assim como com uma refeição tão pobre, agradecer a Deus numa condição dessa? Ele tomou uma decisão. Eu preciso conversar com essa senhora para saber o que move ela a agir nessa maneira. Todo dia ele volta lá. Você encontra uma senhora e diz: eu tenho uma pergunta para lhe fazer. A pergunta é: o que faz a senhora? Eu sou médico. Em estado desse que a senhora se encontra, e numa refeição como aquela do pão que a senhora me pediu ontem, o que faz a senhora permanecer em estado de paciência, e utilizando uma palavra como hoje, de resiliência, numa situação tão difícil como essa? Sabe qual foi a resposta dela? Eu permaneço assim por causa da minha fé no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por causa da leitura diária da sua palavra. Aquele homem sai dali e todos os ensinamentos dos seus pais, dos seus avós, ele se matricula na escola bíblica dominical para ler a Bíblia e se transforma num dos maiores missionários que essa terra já teve. Vai para Portugal, prega o Evangelho e muitas vidas são alcançadas. Vai para os Estados Unidos porque era perseguido, quase que morre. Ele foge de Portugal, disfarçado de velhinha camponesa. Pega o navio e vai-se embora. Mas ele decide vir para o Brasil. Em 1855, desembarca no Rio de Janeiro. E a partir de então, a história dos congregacionais começa no Brasil. Todo mundo conhece Roberto Carlos. Poucos conhecem a senhorinha que estava na cama. Vaso escolhido para a glória de Deus. Se você é congregacional hoje, o Santa Maria. A visita que eu fiz foi mais ou menos assim. A senhora também estava num estado muito difícil, mas ela dizia assim, com os olhos brilhando: não era Dona Gracinha, pastor, Deus é bom. Deus é bom demais, pastor. Como assim? Deus é bom. Não dá para a gente desprezar o local, nem pessoas. Porque Deus pode usar alguém em cima de uma cama para fazer daquela experiência uma grande oportunidade para despertar uma chama missionária no coração que ela só havia cinzas. Escute. Outro exemplo. Foi numa reunião com 12 a 15 pessoas numa pequena igreja metodista da Inglaterra. Esse dia era uma manhã, o pastor não tinha ido pregar. Dizem que parece que alguma questão, se não me falha a memória, de chuva, neve, alguma coisa desse tipo, enfim, não me recordo. Mas o pastor não foi. Subiu ao púlpito para pregar um homem muito magro, dizem ser sapateiro, outros diziam que era alfaiate. Mas o fato era que era um homem simples, iletrado. Ele abriu a Bíblia nesse texto. Olhar para mim e seres salvos, vós todos os limites da terra. Conta a história que ele nem sequer escute isso, pronunciou corretamente as palavras desse versículo. Mas a pessoa que estudou disse ali, isso não teve importância. O homem ainda disse assim, o pregador: olhe, olhe, olhe para Cristo. E aquela pessoa que estava na cadeira, entre os 12 a 15 daquela plateia, ele disse que quando aquele homem dizia assim: olhe para Cristo, olhe para Jesus, olhe para Cristo, ele disse que era como se as nuvens negras fossem se dissipando da frente dele. Sabe quem é que estava naquela reunião, escutando um homem iletrado, de 12 a 15 pessoas? Esse rapazinho aqui,
Ele se chama Charles Haddon Spurgeon e ficou conhecido como príncipe dos pregadores. Uma reunião de 12 a 15 com o pregador legal, isso é para humilhar qualquer preconceito que nós temos porventura com pessoas ou com locais, porque nos faz assim exatamente para dizer assim: a glória é minha. Por isso eu queria dizer assim: não despreze pessoas nem lugar, porque Deus sempre nos surpreende. Verso 16, continuar para a gente fechar. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Lembra que ele era perseguidor? Agora estava sendo perseguido. Leve esse nome, e levar esse nome acarreta a você sofrimento, e não apenas de pessoas, mas de experiências também. O Hernandes Dias Lopes diz uma coisa bacana. Ele diz assim: depois da conversão, o apóstolo Paulo enfrentou muito sofrimento. Escute só, ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado e preso em Filipos, expulso lá de Tessalônica e Bereia, chamado de tagarela lá em Atenas e de impostor em Corinto. Ele enfrentou feras lá em Éfeso, foi preso em Jerusalém e acusado lá em Cesareia, enfrentou naufrágio a caminho de Roma, foi picado por uma víbora em Malta, chegou em Roma preso e mais tarde foi decapitado pela guilhotina de Nero. Esse homem, quando dizia assim: eu trago no corpo as marcas de Cristo, mas em momento algum ele perdeu a esperança, a alegria e o entusiasmo. Por isso ele escreveu lá em 2 Coríntios, a gente vai chegar lá no capítulo 4, dizendo assim: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Ele soube que estava disposto a sofrer, porque sabia que a obra era sublime e valeria a pena. Quinto e último ponto é que a obra sublime só é sublime porque Deus abençoa grandemente. Veja verso 17 junto comigo. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, viva. Meus irmãos, que coisa linda. As mãos que ele desejava prender era que agora lhe abençoava. Só Deus pode fazer algo assim. Eu imagino quão estranho foi essa pequena frase: irmão Saulo. Quão doce, quão estranho foi para aquele que falou, bem como para aquele que escutou. Eu imagino que Saulo deveria estar muito mais emocionado. A imposição de mãos era utilizada, como a gente usa para tudo hoje, né? Vai fazer alguma coisa, levanta as mãos, irmãos. Ela é utilizada para consagração e ordenação de alguém, para uma função. Embora esse seja o fim, eu acho que tem uma coisa ainda mais profunda. Era uma expressão de amor. Talvez tenha sido as primeiras palavras após a experiência que ele teve da luz nos olhos. Ao mesmo tempo, tinha sido um som mais ou menos assim, por isso que eu acho que é uma expressão de amor. Irmão Saulo era assim: seja bem-vindo. Você é o novo tempo da família de Deus. Entre, a casa é sua também. Ananias esclarece um pouco no verso 17. O Senhor me enviou a saber do próprio Jesus que te apareceu no caminho de Ananias, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Ananias fala tudo que Saulo já tinha escutado da visão. Talvez me lembra esse texto aqui: vinde, tornemos ao Senhor. Ele nos despedaçou, mas também sarará. Fez a ferida, mas ele ligará. As mãos foram impostas para que os cegos as sentissem, recebessem a cura e fosse cheio do Espírito. Muito coração. Nós precisamos abraçar os nossos irmãos, os novos crentes, independente do seu passado. Abracemos aqueles que foram ruins, e nem o que você pode imaginar. Mas se Jesus perdoou, você deve também fazer. Verso 18, veja o que acontece após as primeiras palavras de Ananias.
Imediatamente lhe caíram dos olhos, como que uns escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. O cego volta a enxergar. Duas coisas extraordinárias. Ele é curado da cegueira física, da cegueira espiritual. Dois milagres acontecem de forma simultânea. Depois da visão, o que é que acontece? Alguém vai lá. Porque Deus sempre realiza sua obra sublime, usando pessoas. É um irmão que chega lá para falar com o irmão. É irmão através de irmão. E o que acontece em seguida? Verso 18. Ele foi batizado. Isso eu quero me dirigir especialmente a Ana Priscila, seu Luiz Guedes. O batismo é uma evidência externa daquilo que aconteceu aqui internamente. Batismo, irmãos, ocorria no nome da pessoa, que agora a gente se tornava servo. Então, quando a gente batiza, ou quando se batizava assim, em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, era dizendo assim: eu agora sou propriedade desse ser. Então, a gente dizendo assim: eu sou teu, e que todos possam ver essa verdade da minha vida. Uma pessoa, quando é batizada, ela é inserida na igreja do Senhor. Depois disso, finalizando o verso 19. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias depois, ou alguns dias com os discípulos. Percebeu algo? Paulo estava 3 dias, sabe de quê? De jejum. Verso 9. Eu acredito que meu amigo Totu teria tomado outra posição aqui. Mas a primeira coisa que Paulo fez, depois de ser curado, não foi encher a barriga, mas foi ser batizado. Os assuntos espirituais vêm antes dos físicos. Outra coisa preciosa que eu queria dizer a você: após a conversão de Saulo é inserido, sabe aonde? Na comunhão dos santos, desde o final do verso 19. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Sabe por quê? Porque a comunhão é indispensável. Na Bíblia não existe desigrejar. Portanto, isso não é bíblico. Cira-se uma igreja, procure igreja séria, torne-se membro, não fique desigrejado. Isso não é conversa bíblica. Por isso que Saulo, depois de convertido, ele é inserido na igreja. Passa dias aonde? Na comunhão dos irmãos. Em seguida tudo vai ser cumprido. Verso 20 a 25 e a gente encerra. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. E veja o sofrimento que Jesus já antecipou aí, verso 24. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. De noite guardavam também as portas para o matar. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e colocaram no cesto. Desceram-no pela muralha. E assim Saulo escapou. E aí começa uma bela história de serviço ao Senhor. Escute, eu vou encerrar. A obra sublime foi escrita com variados personagens, mas com um único autor e diretor da mesma história. Lembre-se, um dos personagens morre apedrejado. Lembra o nome? Estevão. Um anônimo é usado poderosamente. Lembra do nome? Ananias. Um perseguidor é transformado em maior evangelista, plantador de igreja, teólogo, pastor e mestre de todos os tempos. O Saulo que se torna Paulo.
Entretanto, deixa eu voltar na minha história inicial. A obra sublime ainda não teve um ponto final. Lembre-se, mudaram os tempos, as épocas, inclusive os personagens, mas a história continua. Sendo assim, se a história continua, permita-me fazer uma pergunta. Quando você olha para si mesmo, faça essa pergunta com toda sinceridade. Quando você olha para si mesmo, onde e como você se encaixa na obra sublime que Deus continua operando nesse mundo? Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, nem de saúde, nem de recursos, mas que eu não diga apenas com os tempos. Eis-me aqui, Senhor. Seja você um adulto, seja você o cara mais conhecido desse Brasil renomado, seja um mártir, mas por favor me escute. Faça algo, faça alguma coisa, se envolva na obra sublime, porque a minha oração nessa noite é fazer com que você entenda. Nós fechamos o capítulo 7 da história da Congregacional Zona Sul. Hoje se inicia o capítulo número 8. E a minha oração é para que Deus faça do capítulo 8 esse bando e rebando de gente, são dessa igreja, porque porventura até pensão, e possamos ser vasos escolhidos nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E que o capítulo 8 dessa história seja repleto de experiências fantásticas com Deus, diretor da história dessa igreja, e continua a fazer uma obra sublime através dos vasos escolhidos. Que Deus me use grandemente, que o capítulo 8 seja belíssimo, como talvez ainda não foi os que já passaram. Vamos orar ao Senhor. Deus de toda glória, louvado seja o teu nome. Louvamos-te porque o Senhor tem sido muito gracioso para conosco. Talvez muitos dos que aqui se encontram já passaram pelo capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, inclusive o 7 da Zona Sul. Mas abriu o 8. A história está escrita, é verdade, mas nós não sabemos. Mas se, como nós percebemos, o Senhor nos chamou aqui, inclusive com aqueles que haverão de ser recebidos nessa noite, aqueles que haverão de ser batizados nessa noite, o capítulo 8, indubitavelmente, traz novos personagens ao enredo. Eu não sei, Senhor, o enredo da história, mas eu sei de uma coisa: o Senhor nos chamou para sermos vasos, instrumentos escolhidos nas mãos do diretor mais sensacional da história. Usa-nos, Senhor, que a agenda tua bata com a nossa, porque a tua prevalece sobre a nossa, pelo menos deveria ser. Cada vez faz parte da membresia dessa igreja, sendo o velho ou o novo, ou recém-chegado, ou chegando a ser inserido hoje. Introduz-nos nessa história e faça com que o capítulo 8 seja belíssimo. E para isso eu queria muito que a primeira lição que nós trouxemos nessa noite pudesse ser um sonoro sim. O Senhor pode contar com você. E a nossa resposta seja sim. Sim, pode contar. A obra sublime continua. Nós estamos no tempo do espaço. Passamos fome Danias fez. Sirvamos o Senhor. A obra continua. E o Senhor nos chamou aqui na Zona Sul. Glória seja dada ao teu nome. Usa-nos para a glória tua, para a alegria nossa. Mas assim te oramos, por Cristo, o nosso Salvador.